Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do quarto trimestre de 2020. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de Relações com Investidores no endereço ri.weg.net. E após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, as perspectivas dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG, constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da WEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos agora de lembrar que essa teleconferência está sendo conduzida em português com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro e de relações com investidores, Wilson Watzko, diretor de controladoria, e André Meneghetti Salgueiro, gerente de relações com investidores da WEG. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Vamos começar com os destaques do trimestre, sendo o primeiro a receita operacional líquida, que cresceu 29,4% em comparação ao quarto trimestre de 2019. A continuidade da melhoria da atividade econômica foi um fator importante para esse resultado, em especial no Brasil, onde a retomada observada desde o terceiro trimestre de 2020 manteve elevada a demanda por nossos produtos e soluções. No mercado externo, continuamos a observar uma recuperação gradual dos negócios de ciclo curto, que, apesar de mais lenta do que no Brasil, se mantém constante desde o final do segundo trimestre de 2020. Já a atividade industrial relativa aos projetos de ciclo longo continua apresentando volatilidade, refletindo na queda da receita do mercado externo em moedas locais. Outro destaque do trimestre foi o EBITDA, que apresentou crescimento de 47,2% e atingiu 981 milhões de reais. A margem EBITDA cresceu 2,5 pontos percentuais, atingindo 20,1%. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre essa avaliação. Por fim, tivemos mais um trimestre de evolução do ROIC, como veremos no próximo slide, que apresentou crescimento de 5,3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2019, atingindo 25,5%. A consistência desse indicador nos últimos trimestres é reflexo da melhora do nosso desempenho operacional, demonstrado pela combinação de crescimento da receita e expansão da margem EBITDA, superando os investimentos realizados e uma menor necessidade de capital de giro em 2020. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar. Bom dia a todos. No slide 5, apresento a evolução das nossas áreas de negócios nos mercados onde atuamos. Começando com os negócios no Brasil, onde a área de equipamentos eletroeletrônicos industriais foi o grande destaque. As vendas de equipamentos de ciclo curto continuam aquecidas, com boa demanda por equipamentos de automação, onde temos conseguido aumentar a nossa presença de mercado, e também em motores elétricos de baixa tensão, em parte associados com a alta procura por nossos produtos nos setores de construção civil e agroindústria. Também mantivemos o ritmo de entregas para projetos de ciclo longo, com destaque para os projetos ligados a papel e celulose, mineração e óleo e gás. Em GTD, tivemos a manutenção da boa performance dos últimos trimestres, com projetos importantes sendo entregues principalmente no negócio de T&D,
ligados aos leilões de linhas de transmissão realizados nos últimos anos. O negócio de geração solar distribuída, GD, apresentou outro bom desempenho, contribuindo também positivamente para o trimestre. Em motores comerciais e appliance, a demanda mostrou-se positiva mais uma vez, com segmentos como bens de consumo duráveis, em especial os motores para linha branca, alimentos e construção civil, contribuindo de forma importante para este desempenho. Em tintas e vernizes, o bom desempenho do trimestre aconteceu de forma pulverizada, mas podemos destacar a boa demanda de segmentos como construção civil, eletrodomésticos, repintura automotiva e saneamento. Já no mercado externo, na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, continuamos a observar uma retomada gradual da atividade econômica mundial após os impactos iniciais da pandemia, em especial nos motores de baixa tensão. Vale ressaltar que este movimento ocorre de forma mais lenta do que no Brasil e ainda abaixo do volume de negócios apresentados no mesmo período do ano passado. A volatilidade na entrada de pedidos para equipamentos de ciclo longo observadas no último trimestre impactou o crescimento desses negócios no trimestre, com reduções nos níveis de projetos em alguns setores importantes, como óleo e gás, por exemplo. Na área de GTD, o ritmo de crescimento foi menor do que apresentado nos últimos trimestres, principalmente por conta da redução no volume de projetos de geração de energia. Vale destacar a continuidade de projetos importantes na área de T&D na América do Norte, onde as sinergias e participação de mercado relevante dos Estados Unidos e México continuam a trazer contribuições significativas para esta área de negócio. Em motores comerciais e appliance, nossas vendas continuam o processo de recuperação já observado no último trimestre, com destaque para as operações dos Estados Unidos e México, onde apresentamos aumento contínuo em nossa participação de mercado. Por fim, em tintas e vernizes, o bom desempenho foi impulsionado pela melhora na atividade econômica na Argentina e o avanço das vendas em outros países importantes da América Latina, em especial no México, com o início efetivo das operações da nossa nova fábrica de tintas no país. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no quarto trimestre de 2020, onde apresentamos um crescimento de 47,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA fechou o trimestre em 20,1%, apresentando evolução de 2,5 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2019. Destacamos o ganho de margem com a racionalização de custos e despesas, melhora na margem nas operações de ciclo longo no Brasil, além da melhora da margem em algumas operações importantes no exterior. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. No quarto trimestre de 2020, os investimentos atingiram 158,4 milhões, sendo 51% destinados ao Brasil e 49% às unidades do exterior, consolidando o retorno dos investimentos a níveis normais da companhia após um momento de suspensão devido às incertezas provocadas pelo início da pandemia. Vale lembrar que nosso sistema de produção é baseado no que chamamos de expansão modular, o qual permite ajustar o CAPEX de acordo com a demanda, maximizando o retorno sobre o capital investido. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André. Muito obrigado. E antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de reforçar algumas de nossas últimas realizações e comentar também sobre as nossas perspectivas para este ano. Com relação às realizações, criamos no final do ano passado a nova Diretoria de Sustentabilidade da WEG, uma nova estrutura de governança com o objetivo de centralizar as atividades relacionadas aos temas de ESG. Essa temática sempre foi levada muito a sério na WEG. Acreditamos que ela esteja incorporada em nossa cultura, mas em virtude da crescente demanda de diversos stakeholders, decidimos criar a nova estrutura para endereçar o tema de forma estruturada na companhia. Outra conquista relacionada a ESG foi a seleção das nossas ações pela 11ª vez para compor a carteira do Índice de Sustentabilidade ISE da B3. O próximo ponto foi que concluímos no último trimestre de 2020 algumas expansões de capacidades produtivas, incluindo a aquisição da nova fábrica de transformadores em Betim, Minas Gerais, com aprovação sem restrição pelo CAD em outubro do ano passado,
e a expansão da fábrica de motorredutores na Áustria. Gostaríamos de destacar também os resultados de 2020, que foram muito acima das expectativas, mesmo em cenário de grandes desafios. Nossa receita líquida apresentou crescimento de 30,9% em relação a 2019, a margem EBITDA atingiu 18,7%, com crescimento de 1,9 ponto percentual em relação a 2019, e ROIC de 25,5%, maior patamar dos últimos anos. Com relação às perspectivas para 2021, gostaríamos de reforçar que a pandemia ainda gera muitas incertezas sobre o cenário de recuperação econômica mundial. Mas, mesmo nesse cenário, temos expectativa de apresentar mais um ano de crescimento de receita, embora não nos mesmos níveis observados em 2020. As margens operacionais devem continuar saudáveis, mas com possível volatilidade por conta da dinâmica dos negócios da WEG. E, por fim, o CAPEX, que conforme o orçamento de capital proposto, de atingir R$ 1 bilhão no ano, principalmente em virtude da postergação de projetos importantes previstos inicialmente para 2020 e da necessidade de novos investimentos para suportar os níveis atuais de crescimento da companhia. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Alexandre Falcão, do HSBC. Bom dia a todos, bom dia André, Salgueiro e Rodrigues. Minha pergunta é em relação a esse programa de CAPEX e é um pouco a capacidade, né? A gente está vendo um crescimento muito forte. Vocês comentaram no passado que até a fábrica de tintas, até como indicador, estava tomada, pelo menos até o primeiro trimestre. Eu queria entender um pouco se dado essa melhora no cenário, vocês vão ter algum tipo de restrição de capacidade? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação ao preço de commodities, especificamente a cobre. Toda vez que a gente vê esses movimentos muito rápidos, e agora a cobre voltou para o preço de superciclo, você tende a ter uma compressão de margem, porque demora um pouco mais para ajustar preço quando você tem esse aumento muito forte de input. A gente pode esperar isso para os primeiros 2 tris de 2021? Obrigado. Oi, Falcão. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar um pouquinho sobre investimentos e o Salgueiro fala um pouquinho sobre o comportamento aí do cobre em geral, né? Bom, em primeiro lugar, a gente divulgou que a gente pretende aumentar o nosso CAPEX para esse ano, em torno de 1 bilhão, quase o dobro que a gente vinha praticando nos últimos 2 anos. É claro que o ano passado a gente já pretendia ter um volume um pouco maior, mas a pandemia acabou postergando alguns investimentos, né? E justamente isso, né? Parte desses investimentos leva a aumento de capacidade. Eu posso citar, por exemplo, a nova unidade de transformadores lá em Washington, no Missouri, né, para aumentar a nossa capacidade de transformadores. Esse aumento de capacidade de transformadores nos Estados Unidos me leva a investir mais em caldeiraria no México para atender essa nova capacidade. Novos aumentos de capacidade também planejados para a China, né, do ponto de vista da parte da automação, investimentos em modernização de desenvolvimento de novos produtos. A aquisição de Betim, a fábrica de transformadores, também foi nesse sentido, né, aumentando a nossa capacidade de produção em transformadores. Nós não tínhamos mais como expandir nos sites existentes da WEG. Seria necessário um outro aumento, um novo investimento, e essa fábrica ela veio num bom momento, né, porque não é só investir, é treinar colaboradores capacitados, uma capacidade técnica que não se forma rapidamente. Além disso, né, tem a fábrica da Índia, que leva ao aumento de capacidade. Então, isso são novos investimentos para desgargalamentos e entrar em novos países, né?
Adicionalmente, né, o que a gente pode destacar, né, para esse ano, nós tomamos a decisão, por exemplo, de aumentar a capacidade de produção da nossa fábrica de Linhares em motores comerciais e motores para appliance, justamente porque a gente entende que tem espaço para desenvolvimento ainda de crescimento desse negócio e pelo alto volume de demanda nos últimos trimestres, né, nos últimos meses, desculpa, nos levou também a buscar esse novo investimento. Investimento também que leva para modernização e automação de plantas existentes, sempre buscando mais produtividade, e com isso, né, desse 1 bilhão, o que a gente entende que mais ou menos 38% será destinado ao Brasil e 62% destinado fora do Brasil. Com relação à fábrica de tintas, né, nós tomamos também uma decisão de fazer um investimento no México, de começar com Greenfield no México, para entrar também no mercado mexicano e também aí, no mercado americano, sobretudo de tintas em pó. Oi, Falcão. Bom dia, André Salgueiro aqui. Obrigado pela pergunta. Eu vou comentar sobre a parte do cobre especificamente, né? O cobre acaba sendo um metal importante aí dentro da nossa estrutura de custo. E aí é sempre bom lembrar, né, que para o cobre a gente tem aquele mecanismo de hedge, que a gente sempre olha para frente até 12 meses e aí faz um hedge escalonado para ter uma certa previsibilidade do preço, né? Então, o preço de mercado a gente vem acompanhando, está subindo, isso a gente não controla, né? Mas a gente tem os mecanismos de hedge para a gente poder suavizar esses impactos aqui na companhia, né? E por que o hedge é importante? Porque o hedge nos dá certa previsibilidade de preço e faz com que a gente possa fazer os ajustes necessários na ponta, né, para recompor e repassar isso quando necessário, né? Então, via de regra, isso acaba acontecendo. Então, tentando responder de forma curta a sua pergunta, a gente pode ter alguns impactos pontuais, sim, de curto prazo, mas a gente tende a repassar isso no médio e longo prazo, né? Então, a gente aqui no Brasil acaba fazendo recomposição de preço, né? O ano passado mesmo a gente teve um aumento não só do cobre, mas de uma série de matérias-primas, principalmente por conta do câmbio, e a gente fez 2 reajustes de preço ao longo do ano, em alguns negócios até mais do que isso, né? 3. Então a gente consegue fazer esse tipo de ajuste. No mercado externo, é um pouco mais difícil, né? Normalmente a gente espera um pouco até os principais players do mercado começar esse movimento, então ele não é tão constante como aqui no Brasil, mas muitas vezes o câmbio acaba offsetando parte desse impacto, né? Então é mais ou menos dessa forma que a gente vê, e uma outra coisa que a gente sempre pontua, que eu acho que é relevante aqui, né, interessante, é que preço de cobre, de metais subindo, alto, significa que o mercado na ponta está demandando e significa que a gente vai ver investimento em mineração em segmentos importantes para a VEG, então pode ser que a gente tenha a oportunidade de vender mais os nossos equipamentos na ponta, né? Então a gente gosta desse cenário de preços de commodities subindo. Tá ótimo, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, da BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia, obrigado pelo call, Rodrigues e Salgueiro. 2 questões do meu lado. A primeira, sobre o produto de ciclo curto. Eu queria ter uma ideia de vocês sobre o quanto melhorou a margem do produto de ciclo curto com todas essas iniciativas de ajuste de capacidade, ganho de eficiência, produtividade que vocês tiveram durante a pandemia, né? Porque a gente sempre entendeu que o produto de ciclo curto tem, né, ou tivesse margem menor que a de ciclo longo, e conforme a gente esperasse ver a retomada do ciclo curto, a gente deveria esperar também de certa forma, uma acomodação na margem. E não foi isso que aconteceu, né? Nem no terceiro, nem no quarto tri. Então, eu queria entender se, de fato, o produto de ciclo curto ele mudou de patamar de margem, né? Até para entender como é que se comporta a margem no próximo ano. Essa é a primeira pergunta. A segunda, na parte final da apresentação, vocês comentam aí sobre as perspectivas para 2021 e vocês falam ali sobre até uma expectativa de desaceleração do crescimento da receita. E eu queria entender que nuvens, talvez, eventualmente, de desaceleração que vocês estão vendo para frente, dado que eu imagino que é um ano de super ciclo de commodities, né, como já foi falado, eventualmente são setores que são super intensos em consumo de motores, então deveria até acelerar o consumo,
O ciclo curto também recuperando deveria também aumentar o crescimento de receita. Então, eu queria entender o que vocês estão vendo eventualmente aí de desaceleração no radar, só para a gente monitorar também. Eu sei que tem câmbio, é uma parte relevante, mas só para entender que dinâmica vocês estão vendo que está puxando essa desaceleração de crescimento de receita. São esses 2 pontos aí, pessoal. Obrigado. Oi, Lucas. Bom dia. Obrigado pela pergunta. O Salgueiro aqui. Vou responder a parte da margem aqui do ciclo curto, depois o André comenta um pouco das perspectivas ali de crescimento para 2021. Com relação à margem, a gente tem até um slide na apresentação ali institucional, né, que é o slide 12, que a gente mostra a dinâmica de margem dos equipamentos de ciclo curto versus de ciclo longo, né? E aí a gente tenta deixar claro ali no slide que a variação da margem dos equipamentos de ciclo curto, ela é pequena, né? Ela tem uma variação pequena, independentemente do ciclo, se é um ciclo que a gente tem boa demanda ou um ciclo que a gente tem baixa demanda. Então, dito isso, a gente teve algumas melhoras, assim, olhando para o consolidado das operações nas margens de ciclo curto, mas elas não são tão relevantes como a melhora da que a gente vê na margem nas operações de ciclo longo e também algumas operações do exterior, né? Aqui talvez no exterior a gente possa afirmar sim que ciclo curto está melhorando também, mas aí por razões aí de eficiência, né? Então esse é o primeiro aspecto. Fora isso, a gente teve o impacto de algumas matérias-primas subindo, como a gente falou, né, o ano passado. Então, você tem impacto de câmbio, que a gente vai repassando isso. Você pode ter algum descasamento ali no curto prazo, mas, de forma geral, isso acaba sendo recomposto. Então, assim, as margens de ciclo curto no Brasil melhoraram, mas dentro de um nível de patamar ali não muito significativo. No mercado externo, sim, aí a gente pode dizer que as margens de ciclo curto vêm melhorando, mas por um exercício mais de médio e longo prazo que a gente vem fazendo aí para trazer as operações do exterior a margens mais próximas das operações aqui no Brasil. E acho que só para concluir, sempre interessante lembrar, né, o nosso programa, o WMS, que é o programa, o Manufacturing Execution System, que a gente usa aqui, né, internamente, para ter sempre processos mais eficientes e para a gente conseguir ganhos de produtividade. Então, esse é um trabalho contínuo que a gente faz todos os anos e isso vai trazendo resultado no médio e longo prazo. Oi, Lucas, obrigado pela tua pergunta. Eu vou talvez me alongar um pouco na resposta, porque a gente já passa um panorama completo de perspectiva de crescimento para o próximo ano, não só de ciclo curto, mas ciclo longo. Porque a empresa é muito complexa, né, e tem dinâmicas diferentes, aí, segmentos e os mercados também, né. O que eu posso dizer, com base na visibilidade que a gente tem agora no começo desse ano, né, e com ainda a situação que a gente está enfrentando aí de mercado atípica devido à Covid, né, em produtos de ciclo curto, por exemplo, né, de recuperação em ambos os mercados, né. Após a recuperação que ocorreu no terceiro trimestre de 2020, que foi mais acentuada no Brasil, né, ainda é impossível de prever se essa continuidade de crescimento se ela vai ser sustentável ou não. Por isso que a gente teve todo o cuidado de dizer, olha, a companhia tem sim expectativa de continuar crescendo, mas talvez aí não no patamar, é muito difícil, né, chegar no patamar dos 31% praticado em 2020, sobretudo porque teve um impacto de desvalorização nesse meio do caminho, né. A gente também está reportando volatilidade, né, da entrada de pedidos de alguns negócios de ciclo longo nos últimos meses, mas, de novo, mesmo diante desse cenário, no mercado interno, a gente tem expectativa de continuidade de crescimento, né, porque a gente entende que tem a possibilidade de uma melhora da economia no Brasil, sendo que esse desempenho é fundamental para o crescimento dos negócios maduros da WEG, e se concretizar, né, cria condições de desenvolvimento de negócios de ciclo curto, através de projetos de renovação de parques fabris e aumento de capacidade produtiva, para depois também, na sequência, criar um ambiente favorável e sustentável para investimento de novas fábricas, né, aumentando dessa forma aí a demanda por produtos de ciclo longo. Sinalização também de alguns setores, como água e saneamento e infraestrutura, também para esse ano é positivo. Em 2021 também a gente tem a continuidade das entregas dos equipamentos de T&D, né, provenientes dos leilões dos últimos anos. O negócio de geração solar provavelmente não vai ter o mesmo crescimento dos 2 últimos anos, né, que foi
muito forte, mas continuará sendo um negócio de oportunidade para a VEG e a gente acredita sim no desenvolvimento desse negócio. Vamos trabalhar para isso. Também, né, vale ressaltar o início das entregas do novo aerogerador de 4.2 MW, colocando a VEG de volta nesse mercado, né? E também, né, a gente não pode esquecer, né, o constante desenvolvimento de novos produtos, né, e entrada em novos segmentos, né, como, por exemplo, os negócios digitais, mobilidade elétrica, né, que vão criar oportunidades adicionais de crescimento. Mas ainda monitorando muito de perto, né, a questão da pandemia e da melhora da economia brasileira, né? Um cenário negativo para um, para outro, ambos, né, pode alterar um pouco essas expectativas. Já no mercado externo, né, a gente começa um ano diferente, como a gente começou ano passado, tinha muito mais visibilidade no ano passado, mas mesmo assim, né, o que tem de novo, que o processo, né, as notícias do processo de vacinação está ocorrendo, né, em alguns países mais rápido, outros não, mas isso tem a ver, traz uma expectativa de recuperação da economia. E a gente também tem falado, né, que a expectativa é, em 2021, retomar no mercado externo o mesmo patamar de receita em 2019, né? E mesmo existindo essas incertezas, a gente acredita que, primeiro, né, o desempenho das operações de T&D na América do Norte, né, onde a gente possui aí uma posição de liderança, fornecimentos para renováveis, mas a gente está entrando agora em novos segmentos, como nas concessionárias e indústrias também, né? E a boa carteira de pedidos do México também vai contribuir para isso, além dos Estados Unidos. Ainda a gente tem oportunidade de crescimento através de acesso a novos mercados, né? Através de ganho de participação, como a gente mostrou no VEG Day, né? E novas geografias onde a gente pode atuar. O China está indo muito bem, a gente está com uma dinâmica muito positiva, que foi muito bom o aumento de capacidade que fizemos recentemente, e tem agora também a oportunidade de desenvolver melhor, não só motores elétricos, mas o negócio da automação. Né, a unidade de motores de baixa tensão na Índia também traz oportunidades de crescimento. E a oportunidade de desenvolvimento de segmentos como água e saneamento, né, que trouxe boas oportunidades em 2020, e monitorar de perto aí, né, o que vai acontecer com a ligagem e mineração. A mineração, o ano passado, já começou a recuperar. Então, tudo isso, né, quando a gente coloca isso junto, né, sim, a VEG acredita que pode crescer, sim, esse ano, mas é difícil ter o mesmo patamar de crescimento em 2020. Perfeito. Não, agora ficou claro, André. Obrigado aí pela resposta, André Rodrigues e Salgueiro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, do Credit Suisse. Bom dia, obrigado, André. Parabéns pelo resultado. Tem dois tópicos, acho que eu queria tocar. Um deles é sobre a sustentabilidade dos níveis atuais de retorno e entender se tem algum fator que a gente tem que ter em mente. E o outro é sobre o crescimento do negócio de renováveis. Então, no primeiro tema da sustentabilidade dos retornos, eu entendo que o ano 2020 foi ajudado por uma combinação de uma base de capital investido que estava marcado em reais, que teve pouco capex ao longo do ano e que se beneficiou de uma receita em grande parte dolarizada, mesmo nos produtos domésticos, né? Que tem alguma influência do repasse, inclusive, das matérias-primas e da competição. Queria entender, enfim, na tua visão, se isso está certo, se faz sentido imaginar que o ROIC deveria cair para os anos seguintes, e se vocês têm uma expectativa, assim, quer dizer, ele cai, mas ele continua ainda acima do nível que tinha em 2019. Então, tem essa questão do ROIC, eu não sei se junto dela tem outras discussões, por exemplo, um possível hiato no ciclo longo em função do período de pandemia, que me parece um risco um pouco mais mitigado nessa altura do campeonato, ou se teve ainda algum efeito pontual pelo lado do resultado operacional mesmo, né?
em função do câmbio ou de algum efeito pontual. Então, tem essa questão sobre a sustentabilidade do ROI, a segunda sobre a penetração do negócio de solar, em particular, a WTU, ou seja, com transformadores, principalmente para o solar e eólica nos Estados Unidos. Se vocês podem abrir, ou quanto que isso já representa hoje do resultado, me parece que ele tem um crescimento bem acima, ou parece ter um crescimento acima do consolidado. Não sei quanto você pode compartilhar de qual foi o crescimento dessa linha de negócio particular e se ele continua a crescer acima para frente. Obrigado. Olá, Regis. Obrigado pela pergunta, né? Vamos tentar responder. Foi bem longa para a gente pegar todos os pontos. Vamos começar com a questão do ROIC, então, né? Um pouco da preocupação de quais são os fatores que contribuíram para esse desempenho em 2020 e se ele é sustentável, né? Bom, 2020 foi a combinação do crescimento de receita com expansão de margem que suportou o crescimento aí a apresentar nos últimos trimestres, né? Também a gente tem que destacar a estratégia de investimentos em novos negócios com retornos atraentes, também se mostrou importante, né? E uma menor necessidade de capital de giro no período e a queda dos investimentos. Então, a gente tem uma expectativa que esse retorno ele pode reduzir comparado com o que foi durante o ano de 2021, mas ele tem condições, sim, de se manter num patamar bem atraente, né? Porque a gente acha que, do ponto de vista, né, das ações que nós desenvolvemos, continuidade de melhoria de resultado, da retomada, sobretudo no mercado externo, vai ajudar nesse processo, né? Outra coisa, né, que eu posso destacar é que em 2021 também não tem muito dos ganhos, né, que impactaram positivamente a margem, né, como as reduções de jornada de trabalho, né, reduções de viagem ainda vão continuar. Isso impactou positivamente e pode ter, sim, um impacto reduzindo um pouco essa questão do ROIC. Depois, acho que você comentou na tua pergunta também sobre um possível gap aí da carteira de ciclo longo, né? Voltando para o que a gente tem atualizado sempre vocês, né? É que ciclo longo a gente tem que fazer uma boa divisão na VEG, né? E eu acho que eu vou aproveitar a tua pergunta também, né? Pelo fato da gente estar envolvido em diversos negócios, né? Envolvido com características de particulares, né? Como é que funciona um pouco essa dinâmica nos diferentes negócios? Aí, para voltar para a tua pergunta, né? Quando a gente fala em projetos de geração eólica, a gente possui um backlog longo, né, que pode ser de 2, 3 ou mesmo 4 anos, né, nessa categoria de produtos. Quando a gente vai para os negócios de T&D, esse período pode chegar de 1 ano a 3 anos, dependendo dos contratos e prazos estabelecidos, né. O negócio de geração hidroelétrica, com prazo de 1 a 2 anos. Fazenda solar possui prazos tipicamente menores, né, que pode chegar aí até menos de 1 ano ou até 1 ano, né? E projetos industriais pode chegar, tem prazos aí de 6 meses a 1 ano, né? Então, dada essa dinâmica e o momento positivo que nós estávamos vivendo no início da pandemia, a gente encerrou 2020 e a gente entrou em 2021 com boas perspectivas de receita, né? A base de comparação também tem que ser levada em consideração, né? Uma vez que a gente estava em um momento de ciclo de alta da demanda de projetos de ciclo longo nos últimos anos. No Brasil, a gente falou bastante em setores como papel e celulose, mineração e óleo e gás no mercado externo, né? E na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, ainda a gente pode sentir alguma volatilidade, como a gente já reportou no call do trimestre passado, né? Pois a carteira atual, né, está um pouco abaixo das expectativas, né? Como comentado desde o início da crise também, a redução da procura por novos projetos é natural num cenário como esse, e a gente começou a perceber esses sinais, então, no terceiro trimestre de 2020. Alguns setores
relevantes como óleo e gás, mineração, água e saneamento diminuíram o ritmo de investimentos, um pouco dos reflexos da pandemia, né? Por outro lado, e aí entrando aí na questão da tua afirmação que você colocou, que praticamente está mitigado isso, né? Em GTD, a gente tem uma carteira de pedido saudável, né? Construída aí nos últimos trimestres, né? Com as entregas programadas aí para 21 e 22. E, como comentei também, a questão dos projetos de geração eólica que estão de volta na nossa carteira de pedidos vai contribuir para a receita do ano. Bom, colocando tudo isso junto, né, mesmo com essa volatilidade em alguns setores, sobretudo equipamento elétrico e eletrônicos industriais desse ciclo longo, e que o pessoal ainda está trabalhando para buscar essa carteira, e como eu disse, em segmentos industriais, se a gente capturar alguns pedidos até maio, é factível que as entregas aconteçam ainda nesse ano, né? A gente não tem nenhuma sinalização que a gente teria alguma queda de receita em ciclo longo comparado com 2020, né? Pelo fato da gente ter essa volta do eólico no nosso portfólio de produtos que vão ser comercializados em 2021. Então, hoje, com a visibilidade que a gente não tem preocupação com isso para 2021, com relação aí ao ciclo longo. O Regis Salgueiro aqui, com relação à segunda pergunta, né? Eu entendi que você perguntou de solar, mas com foco mais ali na operação da WTU nos Estados Unidos, né? Que é uma operação que tem um foco grande para a parte de renováveis. Infelizmente, a gente não abre, né, os números, então a gente não tem como te passar as informações de o quanto a empresa cresceu, mas o que a gente pode afirmar é que é uma das empresas que está crescendo bem acima do crescimento médio, né? Então, que vem puxando aí esse forte crescimento de GTD nos últimos anos, aí, principalmente no mercado externo, né? Na América do Norte, Estados Unidos e México. Então, é uma operação que está indo super bem, desde a aquisição ali, 2017, a gente já passou essa informação, né? Uma receita que mais do que dobrou. Então, é uma operação que está indo super bem, até por isso a gente decidiu continuar com o plano de investimento. Estamos expandindo a capacidade, construindo uma terceira planta, para abrir espaço para continuar endereçando esse mercado de renováveis que está indo super bem, mas também para entrar no mercado de transformadores para setor industrial, que é um mercado que hoje a WEG ainda não endereça nos Estados Unidos. Então, o negócio está indo relativamente bem e tem tudo para continuar nesse ritmo, dado aí até mudança de governo, discurso, mais recentemente aí do pessoal com foco muito grande em renováveis nos Estados Unidos. A nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mitsuzaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia, parabéns pelos resultados. André, até fazendo a minha primeira pergunta, um follow-up com o teu comentário agora no final, com relação aos Estados Unidos, né? Estados Unidos voltando agora para o Acordo de Paris, e provavelmente a gente deve ver uma aceleração de investimento em renováveis, né? Vocês acham que, de alguma forma, né, a WEG vai ter que mudar alguma forma de atuação nesse mercado para, de repente, capturar uma market share maior na América do Norte? E a segunda pergunta, um pouco sobre energia eólica, né? Agora a gente vê no Senado o marco regulatório para energia eólica offshore voltando a avançar. No caso de vocês, né, tem que ter alguma mudança de tecnologia para vocês estarem bem posicionados nesse mercado ou não? Obrigado. Oi, Vitor, bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui com a parte de renováveis nos Estados Unidos, depois o André pega a segunda pergunta aqui. Na verdade, assim, só para esclarecer, né, o posicionamento hoje da WEG em renováveis nos Estados Unidos está muito centralizado na parte de T&D, né, nos transformadores e subestações, onde a WEG é líder desse mercado nos Estados Unidos, né. Então, a gente tem vendido algumas soluções, tanto para parques de geração eólica, quanto para parques de geração solar, e são negócios que vêm crescendo bastante, aí, consideravelmente nos últimos anos, né. Acho que o discurso do novo governo ele é bastante positivo nesse sentido, então, no sentido de continuar os investimentos, né, até a volta aí para o Acordo de Paris, sinaliza isso.
Mas uma coisa acho que interessante é que os Estados Unidos eles já vêm investindo bastante em renováveis nos últimos anos, né? A última vez que eu olhei, a estimativa de adição de eólica nos Estados Unidos do ano passado foi algo próximo a 20 gigas de energia, né? Que é um número bem forte. Então, o país já vinha investindo e a tendência é que isso continue. Então, em continuando esses investimentos, acho que, como eu falei, estamos bem posicionados, temos uma boa presença de mercado e estamos investindo para aumentar a capacidade para continuar atendendo esse segmento, tanto nos Estados Unidos quanto no México, onde a gente também tem uma boa presença e temos tido oportunidade para fazer vendas aí para alguns projetos. E Vitor, o André Rodrigues falando agora, né, atualizando um pouquinho sobre a questão da eólica, né, antes de ir para a questão de mudança de tecnologia, né? Então, 2021 a gente tem um contrato lá que a gente divulgou com a Aliança Energia, né, que vai trazer receita, boa parte desse contrato em 2021 e o restante até 2022. A gente também tem falado que os nossos esforços para o desenvolvimento dessa nova máquina, né, de 4,2 gigawatts que nós estamos comercializando agora, né? Recentemente nós fechamos mais 2 contratos, né, que nos leva aí a ter uma carteira para 2022, já no eólico, avançando um pouquinho para 2023. E a gente tem a expectativa do mercado que a gente vai ter um ciclo importante de investimentos em geração eólica no Brasil nos próximos anos. E se isso acontecer, vai refletir na nossa carteira de pedidos. Então aí o trabalho agora é para capturar essas oportunidades nesse segmento. Do ponto de vista mudança tecnológica, a WEG está bem atualizada, né, através do aerogerador com imã permanente. A gente está desenvolvendo os produtos com base nessa tecnologia. Claro, uma nova máquina com quase o dobro da capacidade que nós tínhamos requer, sim, novos desenvolvimentos em todos os equipamentos que fazem parte do aerogerador, sobretudo na parte de automação, e é nisso que a gente está focado. Mas a gente vai seguir com a tecnologia do meu permanente. Tá ótimo, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Oi, bom dia, Rodrigo e Salgueiro. 2 perguntas rápidas. A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a performance de receita na Europa, né? Acabou sendo, enfim, o mercado internacional que mais caiu para vocês. Não sei se tem alguma coisa pontual ou alguma coisa um pouco mais estrutural. E também durante o começo da apresentação, vocês chegaram a comentar um pouco sobre, né, os novos business que iriam contribuir para a receita em 2021. Vocês comentaram o e-mobility e a indústria 4.0. Enfim, eu sei que vocês geralmente não dão muita expectativa, mas se vocês pudessem falar um pouco quais dessas iniciativas aí já estariam gerando resultado, né? No e-mobility tem o caminhão da MAN, que, enfim, já começam as entregas, mas entender se, de repente, tem mais alguma coisa que está surgindo aí, vocês têm a parceria com a Randon, de repente pode ser que já gere receita esse ano ou não, enfim, na indústria 4.0, enfim, como é que tem sido o crescimento aí das empresas que vocês adquiriram? Está tendo algum cross-sell aí que pode acelerar isso? Só para entender esses 2 pontos. Obrigado. Mota, bom dia, o Salgueiro aqui. Obrigado pela pergunta. Com relação às vendas da Europa, acho que o primeiro ponto importante é que o 4º trimestre do ano passado, de 2019, já tinha sido um trimestre bem forte, né, que foi o trimestre que a gente começou, além do negócio normal, a reconhecer alguns projetos importantes, né, o mesmo projeto da refinaria de Oman, alguns OEMs, eles estão ali na Europa, então parte dessas vendas acaba fluindo por ali, né. E esse nível de receita para os projetos, ele veio forte, né, ao longo dos primeiros 3 trimestres, digamos assim, de 2020. No 3º trimestre, a gente começou a ver uma desaceleração das entregas de ciclo longo, né? A gente chegou a pontuar alguma coisa mais na entrada de pedidos, né? Ainda não refletindo muito em receita no 3º trimestre. E a gente começou a ver agora no 4º trimestre uma redução maior, e aí já afetando a receita desses projetos de ciclo longo, né? Tanto na parte de óleo e gás, alguma coisa na parte de água e saneamento também.
É sempre bom lembrar, né, que alguns OEMs importantes que atendem esses mercados e até EPCistas, né, que são as empresas de engenharia, estão localizados na Europa, em países como a Espanha, Itália, Alemanha e Reino Unido. Então, a redução desses projetos, e aí isso é um reflexo lá do começo da pandemia, em março, né, acaba começando a impactar os projetos mais agora na frente, afetou a demanda ali por equipamentos de ciclo longo, né? Então, acho que o principal fator foi essa redução nas entregas de equipamentos de ciclo longo. Somado a isso, a gente também teve no final do ano, em alguns países importantes, né, a Alemanha acho que é o principal exemplo, algumas restrições maior por conta da Covid, né? Então, até não chegou a ser um lockdown, mas algumas restrições de movimentação, isso acabou afetando um pouco a demanda por equipamentos de ciclo curto também. Então, a gente teve essa junção de um ciclo longo, que já tínhamos sinalizado no terceiro trimestre, num nível menor, em conjunto com uma restrição maior ali, principalmente mais ali no final do ano, que acabou impactando em alguns países específicos ali a questão do ciclo curto, né? Tirando esse impacto pontual de ciclo curto ali no final do ano, o ciclo curto é aquilo que a gente vem falando, né? Ele vem numa retomada constante desde o pior momento da crise, lá em abril e maio. Ainda não chegamos nos níveis pré-pandemia, então tem ainda um espaço para a gente recuperar, mas a gente tem expectativa que isso vai acontecer agora ao longo de 2021. Em relação à segunda pergunta, Mota, é o seguinte, né? Sobre a questão de mobilidade elétrica, o que a gente tem de concreto, né? A parceria com a MAN Volkswagen, né? Que o cronograma da parceria do concurso do e-delivery, que é o produto, né? Que foi desenvolvido junto com a WEG, tem previsão da entrega dos primeiros caminhões por parte da Volkswagen agora no segundo trimestre de 21. Então, isso é que a gente tem de concreto como informação. E outras parcerias que a gente está desenvolvendo, a gente não tem autorização por parte do cliente para fazer essa divulgação, né? Mas aqui a gente tem um negócio também das estações de recarga, né? Esse sim é um negócio que está avançando bem também. A gente está conseguindo replicar projetos de parcerias públicas em alguns locais no Brasil, além de atender a demanda privada. A gente desenvolveu novas estações de recarga, e isso é um negócio que vai criar boas oportunidades para a WEG também no futuro. Os negócios digitais, né, qualquer situação que a gente se encontra, né, o processo dos negócios digitais dentro da companhia é uma jornada, né, que nós estamos construindo aí depois das aquisições, passo a passo, né, na combinação das tecnologias que nós adquirimos. O exemplo que eu dei no call passado de 3 produtos, o Motor Fleet Management, o WEG Smart Machine e o Energy Management, foram criações, né, dessas parcerias e entre a combinação entre as tecnologias das empresas, né. É uma jornada também que ela vem para ser complementar aos produtos e soluções tradicionais da WEG. A gente sempre disse que são soluções adjacentes ao nosso portfólio, né. E uma coisa importante, né, que a gente tem que dizer também é que a gente está no início dessa jornada. O que acontece, né? A base de comparação sempre é muito pequena. Então, nós estamos tendo, sim, crescimentos expressivos, né, mês a mês, através dessas combinações, né, desses novos negócios, mas com uma base muito pequena. Mas, mesmo assim, a perspectiva é promissora. Promissora como, por exemplo, né, a informação do Open Lab da WEG, a V2Com, que foi uma das empresas adquiridas, né, e quando a gente adquiriu a V2Com no início do ano, no final de 2019, né, a gente sabia muito bem por quê, porque a gente sabia que a V2Com tinha tecnologia que ia ser usada para desenvolver produtos no 5G, né. E aí teve esse projeto piloto que nós divulgamos também, né, que estamos realizando, viabilizado aí pelo acordo da cooperação técnica assinado em novembro do ano passado, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BID, e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, né, com o objetivo de testar a aplicação da tecnologia 5G em redes privadas para a industrial, né.
A gente está tendo a oportunidade de fazer esses testes em nível prático, né, numa das fábricas mais automatizadas que nós temos. Quem teve a oportunidade de participar dos VEG Days no passado fez um tour, né, pela fábrica da VEG Automação, com robotização, né, em um maior nível de automação e monitoramento de chão de fábrica da VEG, que é localizada aqui em Jaraguá do Sul. E a gente vai ser possível, com isso, vai ser possível avaliar o desempenho desse ambiente real de produção, da convivência dos nossos dispositivos e antenas com a tecnologia 5G. O objetivo da VEG, saindo desse experimento, né, dessa experiência, é levar ao mercado brasileiro soluções de produtividade baseadas no 5G o mais rápido possível e que faça sentido também do ponto de vista técnico e econômico. Então, do nosso lado, o que nós estamos desenvolvendo está de acordo com a expectativa, sim, mas uma receita substancial virá ao longo do tempo. A nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, da UBS. Olá, bom dia, André. Bom dia, Salgueiro. Parabéns aí pelos resultados. Duas aqui da minha parte. A primeira delas, eu queria saber se tem algum segmento de vocês que está tendo disruptura de fornecedor ou teve em algum momento em 2020, né? E quais são as divisões aí que a produção está engargalada, né? Que você estaria vendendo mais se você tivesse uma capacidade maior já hoje. Se puder falar até por relevância aí quais são aquelas com mais gargalos, né? E eu queria também entender um pouco da dinâmica da carteira de pedido de longo ciclo. A gente está no upcycle de commodity, até o Salgueiro falou que vocês gostam desse ambiente de commodity com preço alto, né? Eu queria entender duas coisas, né? Eu imagino que agora pelo Covid está tendo uma fraqueza aí da entrada da carteira, mas ao mesmo tempo você tem um ambiente em que isso em algum momento vai ficar favorável, né? Então, qual que é o lag de tempo, geralmente, entre aumento de preço de commodity, quando começa a entrar esses pedidos na carteira de vocês? Como é que a gente pode imaginar a carteira de ciclo longo lá fora se comportando, né? Ela vai ter uma fraqueza e depois ela vai ficar forte, né? Qual a expectativa de timing disso acontecer? São essas. Muito obrigado. Bom, Rogério, a primeira pergunta, né, acho que durante 2020 a gente teve muitos desafios com cadeia de suprimentos em diversos negócios, né, e de acordo com a evolução da pandemia, nós enfrentamos aí uma situação diferente. Quando começou a pandemia, uma preocupação muito forte era com relação aos painéis solares. O negócio solar, a gente tinha expectativa que ia ser um bom ano e nós não gostaríamos de ter uma quebra na cadeia de suprimentos. A gente se preparou para isso. E, nesse caso, nós não sentimos, né, nenhum impacto, um pouco porque o comportamento pouco pessimista que nós estávamos pressentindo não aconteceu e a gente se preparou para isso. Nós fomos obrigados a buscar soluções alternativas, né, para se proteger em alguns componentes, né, de desenvolvimento de componentes que são importados e desenvolver no Brasil, como alguns rolamentos, e a gente conseguiu também se sair muito bem com isso. E no momento que parecia que as coisas estavam indo um pouco mais à normalidade, né, nós estamos encontrando novos desafios nesse início do ano e mais um pouco do final do ano passado. Até o momento, nós não chegamos em nenhum momento de ruptura, mas a realidade é que vocês estão acompanhando todo o tráfego internacional aí, que envolve China, navios, está um pouco complicado, o preço dos fretes aumentaram. Tem falta de componentes no mercado, né, em algumas matérias-primas. Por exemplo, componentes eletrônicos, a China é um grande fabricante, a indústria automotiva está divulgando isso constantemente, com alguns atrasos de produção por falta desses componentes. O que nós fizemos, nós nos preparamos, nós aumentamos nossos estoques no final do ano desses componentes e hoje a gente não está em nenhuma situação de disruptura. O que está chegando com atraso, isso sim, mas nós construímos um nível de estoque que nos permite operar sem comprometer as entregas com os clientes.
né? Mesma coisa com aço, nós reforçamos alguns estoques de algumas importações que nós realizamos para não estar sofrendo nenhum impacto no começo desse ano. Claro que também na parte de tintas, a indústria petroquímica, ela sofre um pouco com isso, né? E com a falta de algumas matérias-primas do setor, mas em nenhum momento a gente chegou a ter um problema mais sério. A gente conseguiu até o momento a nos adequar a essa realidade sem comprometer as entregas com os clientes e atendendo os pedidos que estão chegando. Oi, Rogério, o Salgueiro aqui. Com relação à pergunta da carteira de ciclo longo, é difícil dar uma resposta exata, porque acho que a gente está vivendo uma situação um pouco atípica, né? E qual que é essa situação? A gente vinha num processo de ciclo longo indo bem, e aí aqui o foco da resposta é na parte industrial, né? Como o André comentou já anteriormente, na parte de GTD a gente tem uma carteira relativamente saudável. Então nossa preocupação maior é na parte industrial. A indústria ela vinha num processo de recuperação, e aí a gente teve a pandemia, e natural nesse processo pós-pandemia o pessoal segurar um pouco as decisões de investimento, um pouco do reflexo que a gente está vendo agora, mas tinha muito projeto para acontecer. Então a gente imagina que uma eventual retomada ela pode acontecer de uma forma relativamente rápida, né? O André comentou antes que um projeto industrial ele tem normalmente um lead time ali de 6 a 8 meses entre a gente conseguir o pedido, produzir e entregar os equipamentos. Então, assim, na ponta a gente ainda não está vendo a melhora na entrada de pedido na parte industrial. O que o pessoal do time comercial tem reportado para a gente foi um aumento recente no nível de cotação, que é uma primeira sinalização, né? Primeiro aumenta o nível de cotação, para depois a gente começar a gerar pedido, para depois a gente aumentar a carteira, começar a produzir e fazer as entregas, né? Então, tem a expectativa que isso pode acontecer ao longo do ano, mas não é nada que a gente tenha refletido nos nossos números, né? Só lembrando que acho que a gente sempre pontuou aqui que a parte de mineração não sofreu tanto, né? A gente continuou tendo projetos de mineração mesmo durante a crise, então esse segmento continuou relativamente bem. A gente tem os outros segmentos, como papel e celulose, óleo e gás, água e saneamento, que a gente sim sentiu algum efeito e que eventualmente eles podem voltar, eles podem retomar agora ao longo de 2021. Perfeito, está bem claro. Obrigado, André. Obrigado, Salgueiro. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Olá, mais uma vez, muito obrigado pela participação na nossa teleconferência. Desejo um ótimo final, quase fim de semana a todos, e até a nossa próxima conferência dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Um abraço. A teleconferência da WEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.